município queria instituir um serviço específico de saúde, e essa conjuntura de serviço específico de saúde poderia esbarrar em dar acesso a pessoas que eventualmente teriam dinheiro para fazer aquele tratamento de saúde sem necessitar do serviço público. Então, foi proposto a Procuradoria acho que esse município não tem procuradoria, tinha assessoria jurídica, eles não eram efetivos. Foi proposta aí a assessoria jurídica uma avaliação sobre a possibilidade de restrição de pessoas com maior potencial aquisitivo de ingressar no serviço de saúde, nesses serviços em específico. Porque não, a gente está aplicando aqui a questão da equidade. Se você tem dinheiro para pagar, você não precisa ir ao serviço público. Só que aí você esbarra na premissa que a Constituição diz que a saúde é pública, né? O exercício da saúde é público. E a gente não pode criar nenhum tipo de embaraço. Então, nesse ponto especificamente, não daria para fazer a utilização desse critério aí, nem sob o viés da equidade, tampouco pelo viés da razoabilidade, né? Razoabilidade ele não teria nenhuma, porque o serviço de saúde é de natureza pública, indistinta, para todo mundo que estiver dentro do território brasileiro. Tá indo bem? Tá? Certeza mesmo? Então, bora. Eu vou entrar aqui com vocês aqui numa classificação doutrinária, uma classificação doutrinária que existem várias classificações, eu não vou entrar aqui em pormenores a respeito dessa noção dessas classificações, a gente vai tratar elas de maneira assim, bem ampassando mesmo, bem por cima, até porque o foco da gente em serviços públicos é apresentar essa noção para que a gente entre dentro da conjuntura de concessões. Então, assim, várias classificações são adotadas para definir aí de maneira mais específica aí como se enquadrariam os serviços públicos, né? Aí eu trouxe aqui algumas das mais importantes, que são os serviços próprios e impróprios. Próprios seriam aqueles em que o Estado mesmo assume a execução direta ou indiretamente, né? Ou ele faz por meio dele mesmo, dos seus órgãos, ou ele faz por meio aí das suas pessoas jurídicas criadas. E os impróprios são as atividades que elas dependem de uma autorização do poder público, mas especificamente o poder público não as executa. Não existe necessariamente um critério específico para que esses serviços venham a pertencer ao patrimônio da administração pública. É sempre? Não. Dependendo da conjuntura, esses serviços até podem vir a existir por intermédio da administração pública, mas, em regra, eles só são executados mesmo pela iniciativa privada, mas eles são tão importantes ao serem executados pela iniciativa privada que eles costumam ser chamados pela doutrina como serviços públicos de natureza imprópria. Aí a gente tem, por exemplo, a vigilância patrimonial, por exemplo. Você contrata alguém, é muito comum em cidades maiores, é mais comum mesmo em cidades maiores, em cidades grandes, quando você contrata uma equipe de vigilância patrimonial para que ela fique ali circulando na rua com carro, às vezes ficam pessoas em pé ali como vigia dos espaços. O poder público efetivamente não fornece esse tipo de atividade, porque quem resguarda, né, o seu patrimônio são os donos do seu patrimônio. O que a administração pública regula nesse sentido é a segurança pública, não a vigilância do patrimônio, não a vigilância patrimonial. Em que pese a guarda municipal tem a finalidade de resguardar o patrimônio, que a finalidade de natureza mesmo das guardas municipais, né, de nascente, era justamente essa premissa aí, de resguardar o patrimônio público. Só que é o próprio patrimônio público, a gente não está falando dos patrimônios individuais, dos patrimônios privados. Só que cabe ao poder público fiscalizar a execução dessas atividades. É o poder público quem tem que fiscalizar
se como é que está sendo a utilização do porte de armas desses indivíduos, cada arma, como é que estão sendo realizadas as abordagens. Então, os serviços estão sendo prestados ali dentro de uma conjuntura só de avaliação patrimonial ou estão tentando fazer um trabalho ali de polícia ostensiva? Todos esses aspectos, eles são fiscalizados pela administração pública, mas os serviços não são prestados por ela. Aí alguns autores costumam chamar isso, né, de serviços públicos impróprios. Quanto ao objeto, eles podem ser administrativos, comerciais ou industriais e sociais. Os administrativos são aqueles que a administração realiza o processo aí de utilização desses serviços, mas ou para preparar uma outra atividade, um outro serviço, ou para regular as necessidades internas. O exemplo mais claro disso é a imprensa oficial. A administração pública vai realizar um processo licitatório para reparar uma estrada inteira, uma via inteira, ou seja, vai executar um serviço público ali por meio de um contratado. Vai ali fazer todo o serviço ali disso. Ou então, criou-se uma nova política pública de fornecimento de cestas básicas, ou um novo serviço de alta complexidade dentro das unidades hospitalares ali da região. E vai se valer da imprensa oficial para dar divulgação disso. Então, ela vai utilizar a imprensa oficial para fins de atender às suas próprias necessidades ou então preparar a execução de outros serviços públicos. Os serviços de natureza comercial e industrial, a administração também pode executar de maneira direta ou também de maneira indireta, né, por meio de concessionárias, por meio de pessoas jurídicas criadas para essa finalidade, mas elas visam atender finalidades de natureza econômica, a comercial e a industrial. Então, assim, os reflexos específicos dessas atividades, elas não necessariamente são sentidos, por exemplo, a título de imediatamente entender ali como é que aquela política pública está funcionando. Mas isso, obviamente, vai reverberar, né? Porque toda vez que a gente, por intermédio, por exemplo, da Petrobras, que são tomadas medidas, o consumidor sente o preço na gasolina, né? Sente o preço disso nos combustíveis em geral. E a social é aquela que a gente eventualmente costuma ter mais acesso. E essa daí, ela visa atender especificamente atividades que são consideradas essenciais. Aí, elas também podem ser diretas, a execução pode ser também direta ou indireta. E a diferença maior é que essas atividades, por mais que elas sejam realizadas pela própria administração pública, entidades privadas, sem nenhum contexto com a administração pública, também podem executar. Saúde, você tem hospital público, hospital privado, hospital que não tem relação nenhuma com o serviço público específico da Lei 8080, que regulamenta aí o serviço único de saúde. Você tem escolas privadas aí, universidades privadas, nenhuma relação com o poder público, em que pese isso, quando executado pelo serviço público, seja um serviço público. Previdência privada, a mesma coisa, cultura, enfim. Essas execuções de serviços, quando realizadas pelo poder público, são política pública e, do ponto de vista de avaliação e classificação pelo objeto, elas são sociais, são enquadradas como sociais. Pronto. Aí tem aí um não consenso, porque uma parte chama de originário e derivado, outra parte chama de congênitos e adquiridos. Eles correspondem às atividades do Estado do ponto de vista da seguinte premissa. Uma é essencial, direta, faz parte do patrimônio do Estado. O Estado veio para fazer aquilo. Seriam os originários e congênitos. E os derivados e adquiridos são aqueles que, quando da inauguração aí do Estado, eles não faziam parte do patrimônio do Estado. Aí ou foi
por decorrência de necessidades, ou foi por decorrência de modificação da estrutura social ou da própria modificação da estrutura do Estado, de necessidades de natureza econômica, aí o Estado passou a se apropriar de determinados itens e de determinadas premissas que eventualmente passaram a integrar o seu patrimônio de políticas públicas, de serviços públicos a título de execução. A caracterização também de exclusivos e não exclusivos. É uma outra delimitação. Exclusivos são aqueles que pertencem à coletividade como um todo e a prestação recai de forma exclusiva sobre a administração pública. Esse contexto dos exclusivos e dos não exclusivos, ele ficou meio nebuloso por um tempo, porque a definição que, em tese, deveria ter sido adotada era que serviços exclusivos é aquele que só a administração pública pode executar. E não exclusivo são aqueles que a administração pública até pode executar, mas ela também pode conceder à iniciativa privada, para que eles realizem aí um trabalho da execução desse serviço público específico. Só que no caso dos serviços públicos exclusivos, aí a gente tem o seguinte, a tripartição da seguinte forma. Existem alguns serviços públicos que eles são indelegáveis, eles são literalmente exclusivos do poder público, que é, por exemplo, a segurança pública. A gente não pode delegar, não existe uma polícia privada. A gente não pode fazer uma concessão para que, pelo menos é o entendimento até o presente momento, né, de fornecer uma concessão para segurança pública, ou, enfim, qualquer nível de transferência de responsabilidade nesse sentido. Tem aqueles que são de delegação obrigatória. Lá no passado, eles foram considerados indelegáveis e exclusivos. Lá no passado, eles foram classificados, inclusive, como de natureza estratégica, de natureza de respeito à soberania. Só que com a modificação do tempo, com a modificação das necessidades, com a interferência da esfera econômica dentro das atividades do poder público, eles meio que deixaram de ser exclusivo para a administração pública. Aí, o exemplo que eu coloquei para vocês foi o da telecomunicação, né? As telecomunicações antes elas eram estatizadas. Só o Estado poderia realizar esse tipo de trabalho. Hoje você tem uma infinidade de operadoras de telefonia aí no Brasil. Apesar de terem algumas majoritárias, existem várias no Brasil. E isso a gente pode aplicar com diversos outros serviços. Por exemplo, o serviço de natureza postal, ele ainda pertence aos Correios. Só que o serviço de entrega, que também era considerado como soberania nacional, não é mais. Esse monopólio não é mais do Estado. Existem entidades privadas que fornecem esse serviço. E tem os exclusivos, que são delegáveis. Esses aí que eu falei antes, eles são de delegação obrigatória. Ou seja, para que possa acontecer, é necessário que o poder público realize o ato de delegação. Já os que são delegáveis, eles não são obrigatórios, eles são do poder público, eles pertencem ao poder público. Mas, se por conveniência, oportunidade, o poder público quiser, ele pode delegar. O hospital aí de Jacobina mesmo, ele é do serviço público de Jacobina, mas se porventura o hospital, a administração pública decidir que não tem condições mais de dar conta, ela vai e delega para uma entidade do terceiro setor, ela delega para um OCIP, ela delega para uma entidade privada, para a execução aí da gestão das atividades. A gente entendeu? A gente está entendendo? Tá? Ó, esse tópico também que eu vou falar aqui agora, ele não está na ementa de vocês. Mas eu entendo que ele precisa ser trabalhado com vocês, que é a questão do Estado e a atividade econômica, né? O Estado na atividade econômica. Por que eu estou falando isso? É porque é o seguinte, existe
uma disciplina específica que trabalha com o Estado na atividade econômica, que o nome dessa disciplina, que também pertence ao corpo do direito público, é o direito econômico. É o direito econômico que vai fazer a avaliação do Estado dentro da atividade econômica. Só que, assim, eu achei importante a gente trazer aí de maneira rápida aí algumas noções sobre isso, né? Que, primeiro, trazendo aí, puxando a sardinha para a gente aí em relação a essa questão aí dos serviços públicos, a gente tem que pontuar que, para que o Estado possa trabalhar dentro da conjuntura de atividade econômica, ele precisa se enquadrar em dos três quesitos aí, um desses três tipos de atividade econômica. O primeiro é aquela que só pode ser executado por decorrência de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. O segundo é de natureza de monopólio. Quem decide o que é de importância para ser elevado a título de monopólio é o próprio ente público que vai realizar a decretação aí desse monopólio. No ponto 1, que fala aí a respeito dos motivos de segurança nacional, essa interferência, né, essa adequação do Estado, quando eu digo do Estado brasileiro, aí, da União, enfim, dentro dessa conjuntura de fornecer um serviço público específico de natureza econômica, dentro dessa premissa de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, a gente pode imaginar a seguinte situação. Num determinado momento aí da vida, aconteceu uma situação que, por exemplo, a conjuntura aí da pandemia. O preço das máscaras subiu, o preço das luvas subiu muito, e aí, hipoteticamente falando, a gente não conseguiu mais comprar em lugar nenhum, não tinha mais a iniciativa privada para fornecer, ou os preços ficaram muito altos e isso desnivelou de maneira sistemática a aquisição do poder público. E a título de, além de regular a atividade, a título de fornecer esse serviço, dentro dessa conjuntura aí, né, de relevante interesse coletivo, o poder público vai dizer, pronto, a partir de agora eu vou criar uma indústria que vai produzir isso. Ou então aí, ó, lá no Rio Grande do Sul, quando teve aquelas enchentes, alguns itens de natureza essencial se perderam e o acesso ficou dificultoso. Só que o poder público tinha condições de construir uma fábrica ali para produzir sapato, roupa, ou gêneros alimentícios aí de uma natureza X, que não estavam mais sendo fornecidos pela iniciativa privada por N motivos, porque não estava conseguindo chegar, porque não tinha interesse, não tenho interesse em sair daqui onde eu estou para percorrer não sei quanto, e eu não vou conseguir vender ao mesmo preço que eu venderia, mas está muito alto o valor, então não tenho interesse em ir lá. Ou até vou, mas eu vou vender do preço que eu tiver para colocar. Seria impraticável, geraria uma situação de fragilidade e seria geral. Seria, por exemplo, para diversos municípios juntos. O que é que a administração decide? Não, eu vou criar aqui uma indústria para produzir isso, ou de maneira permanente, então por quanto tempo aí eu achar que seja necessário até estabilizar aqui essa situação. Ela vai, faz. Não está dentro da linha de patrimônio dela, não está dentro da linha daquilo que ela prospecta a título de serviço público, mas ela precisou. Foi interesse coletivo ali, ela foi lá e fez. A mesma coisa é segurança nacional, por exemplo. Eu não gosto de citar esse exemplo, porque eventualmente a gente está com problemas aí de ordem mundial, então, assim, quando a gente cita problemas de segurança nacional, a gente não tem como não tratar sobre guerra. Aí, mas assim, supondo que o acesso a armas esteja difícil, justamente por conta da guerra, e a gente, Deus o livre guarde, entra aí em guerra, e a gente não tem condições de ter acesso a pólvora ou acesso a itens que sejam aí coletes, enfim, a administração pública vai dizer, não, isso aqui é de segurança nacional, e a partir de agora eu vou produzir. Aí vai e ela começa a executar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é a natureza de monopólio, a gente consegue enxergar na questão do petróleo, por exemplo. O petróleo é um monopólio nacional. Só a Petrobras pode realizar a extração de petróleo no Brasil. Porque a Constituinte entendeu que que essa atividade era de monopólio.
De mesma forma, as jazidas de natureza nuclear também, né? São aí de natureza de monopólio estatal. O terceiro item, que ela é assumida pelo Estado como serviço público e passa a ser de incumbência do poder público. É assumida pelo Estado, a título de serviço público, e passa a ser incumbência do Estado. Ela se aproxima muito do 173, né, do que é por motivo de segurança nacional de relevante interesse coletivo. A diferença é que existe a possibilidade dessa realização de atividade específica ela ser feita por uma terceira pessoa, por uma entidade que não faz parte do poder público, por meio de uma concessão ou de uma permissão. Aí a gente entra bem especificamente aqui, quando a gente entra nessa categorização dos serviços de natureza comercial ou industrial. Aí a administração, porventura, decide realizar um determinado serviço, decide realizar aí uma determinada... decide produzir um determinado item que é de natureza comercial, só que eventualmente ela decide que ela não vai mais executar, ou ela nem sequer começa. Ela até chega a dividir, equacionar as linhas, chega a planejar a regularidade das atividades, mas em um determinado momento ela vai dizer, olha, eu não tenho mais interesse. Eu não tenho mais interesse em dar continuidade a isso. Em um determinado momento foi entendido como a título de segurança nacional ou de interesse coletivo, ou era entendido como motivo para a manutenção da soberania. Sim, mas hoje, dentro da nossa conjuntura, a gente não tem mais interesse. O serviço ainda é meu, mas eu vou delegar, eu vou entregar a título de uma concessão para a iniciativa privada. O caso das telecomunicações mesmo, mas é claro, um dia só o poder público podia executar essa atividade. Depois de um tempo, esse monopólio foi quebrado e a administração pública entregou aí a iniciativa privada por meio de concessões aí para que elas pudessem realizar esse tipo de atividade. Aqui na Bahia, por exemplo, a Coelba não é um serviço, público, é um serviço de natureza privada. Então, o Estado, nesse caso, ele até tem a prerrogativa de ter o exercício dessa atividade, mas ele não fez, ele cedeu aí para terceiros, para iniciativa privada. Aí agora, especificamente, a gente entra dentro das concessões e permissões, a gente falou, né, no anterior, de serviço público. Dá para continuar? Posso continuar? O conceito é a delegação da prestação de um serviço público feita pelo Estado a um particular, seja pessoa jurídica ou seja um consórcio, que por conta e risco, mediante executa suas atividades, né, mediante um prazo determinado. Só perguntando aqui a vocês, assim, alguém sabe me dizer o que é um consórcio? Alguém entende o que é um consórcio? Ninguém? Um consórcio é a junção de várias pessoas jurídicas, né? Um consórcio público é a junção de várias pessoas jurídicas de direito público. A gente tem, por exemplo, para exemplificar vocês, um consórcio de fácil exemplificação, de fácil visualização aqui, é a Policlínica, que fica aqui em Jacobina, né? A Policlínica, ela é um consórcio realizado entre o estado da Bahia e vários municípios que compõem aí a região Consan, tem um Consan. de Jacobina. Consan. 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 É o nome do consórcio. Consórcio de saúde. É o nome do consórcio. E tem também o de multisserviços. Existem vários consórcios. Isso. Vários consórcios mesmo. Tem consórcio aí para disponibilizar o acesso, facilitar a transparência, tem consórcio para a realização de obras que se relacionam com a parte do meio ambiente, por exemplo, os aterros sanitários. Tem consórcio de natureza aí mais plural aí É justamente o consórcio dessa natureza de coleta
né, manejo de resíduos. Manejo de resíduos sólidos. Esse é um serviço caro e, por isso, o consórcio seria interessante, né? Isso, inclusive, ele foi até estimulado por um tempo, sem dizer especificamente por que é que deu uma esfriada aí, porque, de fato, é um serviço de natureza contínua, é um serviço caro, é um serviço que demanda altíssima especialização laboral e é um serviço que tem uma fiscalização de natureza contínua, tanto do Ministério Público quanto, enfim, né, no caso do Estado, por exemplo, do INEMA. E aí, em regra, os municípios que se adequam a consórcio dessa natureza costumam empurrar esse objeto mesmo, justamente para facilitar aí o seu trabalho. O fundamento constitucional das concessões é o que a gente tratou agora, é o 175, e está dentro da premissa da ordem econômica dentro da Constituição. Isso incumbe ao poder público a prestação de serviço direto ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitações. A lei de referência dos consórcios públicos, das concessões públicas, perdão, a lei de referência das concessões públicas é a 89/87 de 95, ela que regula aí as concessões, e tem também a 11.079 que regula as PPPs, que é a participação público-privada. Vamos lá. Licitação e contrato de concessão. A gente ainda não tratou, né, sobre licitações. Licitação vai ficar para a gente para as 3 últimas aulas. O conteúdo de licitações é um pouco maior do que esses outros, então eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Então, correr licitações para o fim, justamente para que a gente tenha a possibilidade de ver licitações em paz, tranquilamente. Para a formalização, lembra que a gente conversou que uma das diferenças da permissão para a concessão é justamente o fato de que a permissão é um ato, além do fato de ser um ato precário, assim como é um ato precário da concessão, a diferença é que o ato da concessão se dá por intermédio de um contrato administrativo. Esse contrato ele é gerado por intermédio de uma licitação. As modalidades que a gente tem como aporte para a realização disso é a concorrência, de natureza predominante é a concorrência, e o diálogo competitivo. A gente não falou ainda sobre as modalidades. A gente vai tratar aí sobre as modalidades de licitação. Só a título mesmo de esclarecimento, a concorrência é para bens e serviços comuns, né, ou serviço de alta complexidade. Ela pode ter o mesmo objeto de pregão, mas a ela também é possível se enquadrar em objetos que sejam mais específicos, objetos que sejam mais complexos, mais não típicos do pregão, que é bem serviços comuns, único e exclusivamente. Já no caso do diálogo competitivo, é uma modalidade nova, ela não existia na legislação anterior. Se eu não estou enganado, é derivado do direito alemão, mas eu não tenho certeza, e aí eu fico para dar esse feedback para vocês em outro momento. Provavelmente na aula eu deva construir alguma coisa aí a respeito dela. E ela é basicamente o seguinte: a administração pública precisa de uma determinada contratação específica, não é de uma determinada contratação específica, ela precisa resolver um objeto específico. Tem ali um problema instalado e ela precisa resolver, mas ela não sabe como resolver. Então, por meio do diálogo competitivo, ela chama empresas que tenham um know-how na área, que tenham uma habilitação técnica aí na área, e apresenta o problema, e por intermédio de um diálogo, essas empresas vão apresentando soluções até que se chegue a um denominador comum e como sanar, resolver ou entregar o que é o objeto que é necessário. E aí, quando se chega a esse denominador comum, as empresas apresentam aí as suas propostas para a formalização, certo? E, em regra, é isso aí que é o diálogo competitivo. O contrato ele se formaliza por delegação e tem metas de desempenho, prazos, obviamente, né, e sanções.
As metas de desempenho, elas precisam acontecer porque, como a gente está tratando da natureza da execução de um serviço público, eu não posso simplesmente entregar e esperar que fique como está, ou que nada aconteça, ou que a empresa faça da forma que, por bem, lhe for mais interessante. Isso, obviamente, não vai dar coisa boa, né? Então, algumas metas precisam ser estabelecidas e um prazo específico tem que ser definido. Ó, você vai ter direito a essa concessão aí pelo prazo de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não é de natureza eterna. Existe um prazo específico aí para isso. E em caso de descumprimento, obviamente, incidirão sanções, que são sanções de natureza contratual. Essas sanções elas vão estar previstas dentro do contrato, né? Desde o ressarcimento daquilo que aconteceu, a impossibilidade de realizar novas contratações dessa natureza com o serviço público. Pode ser com o serviço público em questão, a lei de licitações faz essa possibilidade de previsão. Você está inabilitado de contratar de novo com este município, você está impossibilitado de contratar com todos os municípios, com todos os entes públicos do país. A inabilitação ela pode ter esses alcances aí a título de sanção. As concessões, a transferência das concessões ou o controle societário da concessionária, ela precisa de uma anuência prévia da autoridade que realizou a concessão, né? Então, assim, uma entidade específica não está conseguindo mais executar ou o serviço todo ou parcialmente o serviço, e tem uma outra empresa ali que é tão boa quanto, ou que regula o serviço de maneira tão boa quanto, ou até mesmo que, aí onde a gente entra na conjuntura do controle societário, ou que pertence a mim. É uma empresa que pertence às minhas empresas, ela está ali dentro do meu grupo societário, dentro do meu grupo de empresas ali. Não vai sair, eu não vou entregar uma empresa para uma terceira empresa que não faz parte da minha linha de sociedade ali, de pessoa jurídica. Não, eu estou entregando a uma empresa que faz parte ali dentro do meu quadro societário, do meu grupo societário. Independente da circunstância, todos os dois precisam ter a prévia anuência da entidade que concedeu, e sobre pena de caducidade. Aí é onde a gente falou, inclusive na aula passada, né, sobre a questão da diferença da prescrição para a caducidade. Prescrever é ter perdido o direito de demandar judicialmente, né? A ferramenta que assessorava a possibilidade de reclamar o direito, que era judicial, essa ferramenta ela deixa de existir porque por decorrência do decurso do tempo. Já no caso da caducidade, o direito ele morre. Então, assim, se uma empresa X decide que ela avaliou ali as atividades dela, diz, eu não tenho mais condições nenhuma de executar esse serviço. Já sei. Eu tenho uma empresa que está aqui dentro do meu grupo societário, eu vou passar para ela e ela quem vai fazer a atividade. Ninguém precisa saber, ela quem vai fazer. Num determinado momento da história, a administração pública descobre. Ou porque a empresa pisou na bola, ou porque ficou tão às claras que, enfim, descobriu-se que não foi aquela empresa mais, não é mais aquela empresa. Quem está realizando a atividade, sim, uma outra empresa. Ou que faz parte do quadro societário, né, do grupo ali de empresas que ficam associadas a ela, ou não, de uma outra empresa, uma empresa terceira, que até presta serviço bem. O problema é que, nesse caso, o direito da empresa que ganhou a concessão morreu. Ela perdeu o direito. Por quê? Porque ela concedeu a um terceiro sem anuência prévia, então caducou o direito. Certo? Estão me entendendo? Se estão me entendendo, então estão me entendendo. Vamos lá. A gente vai entrar agora em prazo e tarifa. Como eu já disse, o prazo tem que ser determinado, não tem nenhuma concessão perpétua, ela admite prorrogação, desde que exista a previsão no edital e no contrato. Tem que haver a previsão da possibilidade de prorrogação contratual, de prorrogação da concessão no contrato e no edital. Aí precisa só comprovar, né, que tem interesse público, ou então que, no caso específico, está havendo a amortização do investimento não recuperado. A amortização do investimento recuperado é o seguinte: uma concessão foi realizada e
Por exemplo, o que é muito comum, por isso que algumas concessões elas costumam ser muito longas, elas costumam ser muito extensas, elas costumam durar muitos anos. Vou dar um exemplo claro aqui da concessão que foi realizada, mas agora já foi recebida, com a Via Bahia, que era que pegava a BR, que ligava a Feira, acho que estava mais institucionalizada de Feira Salvador. Quando ela recebeu a concessão, a ela foi exigido metas de desempenho. Ó, eu preciso aqui que determinadas metas de desempenho sejam alcançadas. E, obviamente, se você quer continuar com a concessão aqui da estrada, da via pública, né, da BR, você, colocando ali o pedágio, você obrigatoriamente vai ter que reparar as estradas, fazer a limpeza em caso de sujeira, observar se tiver animal na estrada, em caso de pessoas precisando de aporte, de ajuda, tem que ter alguém disponível. Então, assim, e para além disso, tem a estrutura do pedágio, tem as pessoas que são contratadas, enfim. O que acontece? A empresa gastou um mundo de dinheiro para fazer com que todas as metas venham sendo alcançadas de maneira adequada, para que nada saia, nada seja desvirtuado aí dentro da lógica que foi exigida a título de formalização do contrato de concessão. Só que aí, quando a concessão terminou, a empresa parou, olhou para o lado e disse: o dinheiro que eu investi, eu não tive de volta. Eu investi aqui 1 bilhão para fazer a, a, a reparação da via inteira, para deixar a via inteira bem organizada. O que eu paguei de servidores, o que eu paguei de construções, o que eu paguei de aporte, me custou 1 bilhão, e se eu parar para analisar aqui o que eu recebi de investimento, de valores aqui, o que eu recebi foi 900 mil. Eu estou devendo. O que eu tinha para recuperar a título de investimento, no mínimo eu não recuperei, até porque a gente precisa considerar que uma parcela dessas concessões são feitas pela iniciativa privada, e a iniciativa privada quer obter lucro. Eu não me diga que a TIM, a Viva, a Claro, a Oi estão realizando aí os processos de concessão de telefonia só porque elas querem fornecer um serviço público de qualidade, fazer com que todo mundo tenha direito a usar o seu telefonezinho aí na rua. Não. Fizeram os investimentos de cobertura nacional, de melhoria na qualidade da internet, de melhoria aí nas torres, de distribuição da fibra ótica, enfim, de tudo aí, justamente para seguir as metas, mas para obter lucro, né? Cobrar sobre o serviço dentro de uma lógica que foi estabelecida e ter lucro. Se ela não conseguiu ter de volta o investimento dela, aí pode haver o pedido de prorrogação contratual, né? Tudo isso a gente fala de maneira justificada, né? Tem que justificar isso, deixar tudo bem claro, de modo justificado, o que aconteceu. E mesma sorte também, se, por exemplo, o serviço está funcionando bem, está sendo executado de maneira adequada, e a administração pública não tem objeção à continuidade da prorrogação do contrato. Aqui ó, a gente consegue comprovar de maneira clara que a estrada ficou melhor, que o serviço ficou melhor, e que é melhor manter o serviço aí de pedágio do que retirar e tentar fornecer pelo serviço público, ou então ter que entrar nessa mesma lógica de outra empresa, ter que se adequar. Enfim, é melhor a gente manter. Aí a prorrogação pode acontecer também. Vocês já estudaram direito tributário, já? A maioria de vocês já estudou tributário? Não? Não. Eu falo agora da tarifa. A tarifa ela é uma contraprestação paga pelo usuário. Pelo usuário. E ela deve ser módica, ou seja, ela tem que ter oscilações aí relacionadas aos seus valores, e ela tem que garantir a universalidade do serviço. Qual foi o meu questionamento de perguntar se vocês já tinham, de alguma forma, pegado esse cliente tributário? É muito comum, e a gente escuta isso, inclusive de advogado, né? Confundir tarifa com taxa. Falar, eu paguei a taxa, por exemplo,
eu paguei, esse especificamente não, porque a gente costuma falar de pedágio, né? O pedágio é uma tarifa. Mas existem outras que a gente até fala taxa, né? O de ônibus mesmo. A taxa do ônibus. Não é uma taxa, é uma tarifa. Qual é a diferença? Taxa é uma das espécies de tributo. Tarifa não é. Tarifa ela é uma espécie contratual. Taxa é espécie de tributo. Tarifa é uma espécie de preço público. A diferença marcante entre elas é que uma é de natureza tributária, que é a taxa, e a outra é de natureza contratual, que é a tarifa. Certo? As tarifas elas podem sofrer reajuste. O reajuste ele pode ser de natureza de correção monetária, por exemplo. Fez aí a correção monetária, porque, querendo ou não, a gente está tratando de serviços que lidam com aquisições outras no mercado, por exemplo, a tarifa de ônibus, por exemplo, tem um funcionário que o salário mínimo é reajustado anualmente. Tem uma gasolina que os serviços são reajustados anualmente. Ou anualmente não, né? Às vezes é mensal, às vezes é semanal. Enfim, existem essas variações, peça, etc. Então, assim, pode haver uma modificação à título de reajuste da tarifa, justamente tendo por base essa perspectiva de correção monetária. E pode haver revisão, a revisão está associada ao desequilíbrio econômico ou desequilíbrio financeiro, ou desequilíbrio econômico financeiro. Em regra, a gente costuma tratar como econômico financeiro, né? Isso é muito típico de revisões contratuais, de licitação mesmo. Essas revisões, elas dizem respeito a situações em que sai do controle o objeto, ou que é diretamente associado ao trabalho, ou que é paralelo ao trabalho. Por exemplo, a gasolina aumentou, agora por conta da guerra, a gasolina aumentou aí não sei quantos tanto, pronto. Saiu de, vamos colocar aqui, saiu de R$ 4 para R$ 8, dobrou o valor. Com o valor da tarifa que a gente tem hoje, eu não consigo pagar, a conta não está fechando. Então a gente precisa aí fazer uma revisão dos valores para tentar adequar a título de reequilíbrio econômico financeiro. Aí, ó, o conceito é a relação de proporcionalidade entre os encargos da concessionária e a redistribuição da administração, que aí ou então ou a redistribuição pela própria administração ou a tarifa específica. Essa relação aí de proporcionalidade entre os encargos e a redistribuição, pode atribuir pela administração ou pela tarifa. É uma garantia constitucional contra alterações unilaterais que possam vir a tornar o contrato inexequível. Aí, assim, isso também não estava dentro dos objetos de vocês, porque, se eu não estou enganado, eu acho que isso está mais dentro da perspectiva de estudo de responsabilidade civil do Estado. Eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu acho que sim, não estava na emenda de vocês, então acredito que deva ser administrativo 2. Que são justamente os fatos que geram essa revisão. O fato do príncipe, fato da administração, a teoria da imprevisão e sugestões imprevistas. Aqui a gente entra no fato do príncipe. Ó, a definição é assim, refere-se a toda determinação estatal de ordem geral que, embora não seja dirigida diretamente ao contrato, acaba por repercutir sobre ele, tornando sua execução mais onerosa ou difícil para o contratado. Em regra geral, sabe o que é? É toda vez que a administração pública, e só a administração pública pode realizar algum tipo de modificação dentro da sua estrutura ou dentro daquilo que é dela, e ninguém mais pode discutir. Por exemplo, ela vai decidir que ela vai aumentar a alíquota de um imposto específico. E quando ela aumenta a alíquota desse, ela vai decidir porque ela quer. Ela avaliou e ela entendeu que naquele momento era necessária a modificação daquela alíquota daquele imposto. E aí, quando ela aumenta o imposto, a alíquota do imposto, obviamente o imposto aumenta e isso pode incidir não
não era o objeto principal do aumento do imposto. Mas, lateralmente, ali associado a isso, né, ele repercute em alguma contratação. Então, isso, porventura, pode fazer com que um determinado serviço fique prejudicado ou até seja inviabilizado por conta de um aumento de um determinado imposto. Eu estou falando aqui imposto, mas isso a gente pode aplicar para qualquer premissa que se relacione especificamente a uma determinação estatal e que só a administração pública pode tomar conta. O fato da administração, que é o segundo ponto, ele também deriva de um ato da administração pública. Só que, diferente do fato do príncipe, o fato do príncipe, a administração pública está fazendo isso dentro de uma premissa que é dela, é facultativa dela fazer. Ela pode fazer o aumento do imposto do IPI. Ela pode aumentar o IPI, mas toda vez que ela aumentar o IPI, isso vai incidir em problemas outros. Mas ela pode fazer isso. Ela pode, inclusive, desonerar, ela pode decidir que para o ano 2007 ninguém vai pagar IPI no Brasil. Isso pode acontecer. É uma prerrogativa dela. Né? Aí, diferente do fato do príncipe, ocorre o fato da administração por ação direta ou por omissão específica do poder público em relação a aquele serviço específico, né? Ela, na qualidade de contratante, ela não paga, está ali, precisa receber a contraprestação, ela não paga, tem que entregar o local da obra, ela não entrega. Pode demandar aí de uma necessidade de contrapartida, porque, por exemplo, o serviço que eu estou fazendo aí a delegação é a concessão da estrada, da Via Bahia ali, né? Vou conceder aí o uso da concessão da estrada, dali, né? Só que, para fazer isso, eu vou precisar mexer no sistema de esgoto. E só vai conceder um se eu fizer o outro. Não faz. Não começa a obra que era anexa, mas que era necessária para a implementação da concessão. Não faz. E vai ficando. Isso daí impede a execução do cronograma que ficou estabelecido pela administração e, consequentemente, gera a possibilidade, né, de uma avaliação a título de reequilíbrio econômico financeiro. Né? A teoria da imprevisão é sempre que um evento externo, extraordinário e imprevisível, ou um evento que ele é previsível. Só que as consequências, especificamente, elas não são calculáveis. Não tem como calcular especificamente quais seriam as consequências daquele evento. E aí eles alteram profundamente o contrato. A pandemia foi um exemplo simples. Existe a possibilidade, a qualquer momento, de haver uma crise endêmica. Faz parte das regulações de saúde é lidar com crise endêmica. Elas podem acontecer. Amanhã pode estar todo mundo gripado, depois de amanhã pode ter uma parcela substancial da população com dengue. Está dentro da noção de previsibilidade. Só que ninguém tinha condições de prever de modo calculável o que a pandemia fez. Certo? E as sujeições imprevisíveis, elas são dificuldades encontradas ali na execução do contrato, mas elas não tinham condições nenhuma de serem vistas. A gente não tinha condições de entender que aquilo dali podia fazer parte a título de ou dificultar ou impossibilitar a ocorrência da realização do serviço, ou da consecução do contrato. O exemplo que eu coloquei aqui foi justamente um dos exemplos mais comuns. A gente vai construir uma determinada escola, vai construir uma UBS. Foi feita toda a avaliação, foi feita a avaliação de solo, foi feita a avaliação de tudo, de absolutamente tudo, ali do espaço todo. Só que em um determinado espaço ali do terreno, tem a ponta de um lençol freático. E aí não dá para furar. Não tinha como prever aquilo. Não dava para prever aquele lugar. Então, assim, o solo em um determinado lugar se tornou mais arenoso.
E aí a edificação vai ficar mais cara, ou é rochoso demais. Calculou-se ali que seria... Não, aqui a gente consegue calcular que aproximadamente de 20 a 30 centímetros do solo ele é rochoso, solo mais difícil de ser escavado. Quando começou a fazer o processo ali de construção, percebeu que eram 2 metros de solo rochoso, que encareceu muito mais, vai encarecer muito mais. Isso aí também entra a título de reequilíbrio econômico financeiro. Tudo certo? Dá para continuar? E aí, pessoal? Dá para continuar. Rapidinho, viu, gente? Eu perdi aqui nos slides. Alguém pediu para entrar e aí eu fui mexer em outro lugar e me perdi nos slides. Não, já estava certo aqui. Poderes e direitos. No caso do contratante, como a gente está tratando de uma premissa de administração pública, é a administração pública que detém aí sobre a execução da atividade, aí, a aplicação de licitação, fiscalização, enfim. É ela quem regulamenta o serviço, é ela quem fiscaliza de maneira permanente. E, às vezes, a fiscalização ela não é só permanente do ponto de vista de que ela acontece todos os dias, ela deve acontecer de maneira compulsória. A fiscalização ela deve acontecer, para muito além de a administração fiscaliza permanentemente, ela deve acontecer de maneira permanente. E ela pode intervir na concessão a qualquer tempo, né? Obviamente que desde que se justifique aí a intervenção na concessão. E também, em caso de descumprimento, ela pode vir a aplicar sanções aí, se o objeto implementado não foi exatamente o que foi acordado, ou se as metas não foram estabelecidas, as metas estabelecidas não foram cumpridas, enfim. Daria. Os concessionários, que é aqueles que executam o serviço, assim como os usuários, eles possuem direitos, que no caso dos concessionários é a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro e a percepção das tarifas que ficaram estabelecidas, né? A gente não paga, a gente anda de ônibus, a gente não paga, não é a empresa que fez não é a pessoa jurídica que fez a concessão, mas sim aquela que se tornou concessionária, que vai daqui para Salvador, de um município para o outro, que a gente paga ali o transporte coletivo, a gente não paga, não é o Estado, está pagando é a pessoa jurídica que está executando o serviço. E aos usuários é o direito de receber o serviço adequado e com tarifa justa, né? Serviço que seja adequado, serviço que seja típico para o que se propõe, que seja dentro do que se propõe e tenham tarifas justas, né? Valores que não sejam exorbitantes. As concessões elas podem ser extintas também. A lei que regulamenta as concessões, que é a Lei 89/87, ela dispõe que a forma de extinção ela pode se dar pela reversão, que é o termo contratual. O termo contratual é quando o dia especificado para o fim do contrato chega. Né? Um contrato de concessão de 10 anos, firmado hoje, no dia 5 de maio de 2026, vai encerrar daqui a 10 anos. Então, no dia 5 de maio de 2036, ocorreu o termo do contrato. Né? Ele chegou ao fim. E aí o serviço retorna para o Estado, se porventura não for realizada nenhuma prorrogação contratual. A encampação é quando, por interesse público, a administração pega de volta o serviço. Também é chamado de resgate. A administração diz assim, não, a gente até fez a concessão, hoje a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente quer fazer. Não vou tratar nenhuma noção de descumprimento contratual, porque isso implicaria nos outros, né, a título exemplificativo nos outros. Então, assim, a administração só reavaliou as suas posturas ou até criou determinados serviços que corriam ali de forma paralela com aquele serviço principal e ela entendeu que
para ter controle específico de todas as atividades, de toda a cadeia produtiva, era melhor que aquela concessão não fosse mais da pessoa jurídica privada, mas sim dela mesma. Então ela vai lá e, ó, eu sei que a gente firmou uma concessão, mas agora eu quero de volta. A essa forma de extinção a gente chama de encampação ou resgate. A caducidade eu já tinha comentado com vocês antes, né? Que é a extinção por culpa da concessionária. Quando a concessionária descumpre alguma normativa contratual e, eventualmente, perde o direito de continuar com a concessão. Caducou a concessão. A rescisão é quando ela demanda judicialmente. O Estado, por exemplo, parou de pagar a concessão, parou de pagar, o Estado simplesmente parou de pagar. No caso aí, por exemplo, no caso das taxas, das taxas não, eu errei errado. Das tarifas, por exemplo, de ônibus, uma parcela do valor das tarifas é pago pelo próprio poder público, ele injeta um determinado recurso. E aí ali eles sentam, fazem um acordo, ó, a gente vai precisar, a título de reequilíbrio econômico e financeiro, que vocês acrescentem mais aí 70 mil reais por mês no valor que vocês distribuíam para que a gente possa manter a taxa, ou a taxa, a tarifa, para que a gente possa manter a tarifa. Nesse valor, a gente vai precisar que vocês aumentem o valor da contrapartida de vocês. O valor fica ali da tarifa, fica no mesmo, mas o Estado nunca paga. Nunca entra com a contrapartida dele. Aí chega um determinado ponto que a empresa que está fazendo a concessão diz: eu não tenho mais como operar. Não dá mais para mim. Aí requer a rescisão, e a rescisão se dá por via judicial. Se for uma requisição, a gente diz requisição, é porque assim, é quando procura-se a administração pública, né, para encerramento aí da concessão, e a administração pública não. Para mim está ótimo como está, eu não quero encerrar a concessão, eu quero que continue. Mas eu não tenho como. Não dá para mim mais. Então, assim, ó, um determinado item encareceu muito aí por conta a gasolina encareceu muito e a gente precisa de reequilíbrio econômico financeiro. Não, a gente não vai reequilibrar. Não, mas se vocês não reequilibrarem, vocês descumprem o contrato, que o contrato diz que toda vez que acontecer premissas que se relacionam com o reequilíbrio econômico financeiro, o Estado tem que avaliar e efetivamente modificar a estrutura contratual. Não, a gente não vai. Não teve um acordo. Se não teve um acordo, só judicialmente, para ser encerrado. A anulação, que é a próxima, que é a número 5, ela se dá justamente na premissa daquilo que a gente entende de teoria dos atos nulos mesmo. Ocorreu durante o processo de formalização contratual, ali na hora de assinar o contrato, constatou-se uma ilegalidade latente ali, uma inconstitucionalidade no objeto contratual. Ou então não. Esse problema se deu no processo licitatório. Um dos dois aconteceu ali, nasceu não, né? Foi eivado de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade. Então, não nasceu, né? É nulo. Então, esse ato de ilegalidade do contrato na licitação gera a anulação do contrato, que também é uma forma de extinção da concessão. E, por último, o que está previsto na Lei 89/87 é a falência ou a extinção da empresa. Se, porventura, a empresa decretou falência, a concessão encerra. Se, porventura, a empresa... Isso aqui era um dos objetos que a gente executava, né? A concessão era um dos objetos da nossa empresa. E, infelizmente, a gente não tem mais interesse em continuar com essa empresa. Né? A gente vai extinguir ela aí. A gente vai encerrar essa pessoa jurídica. Dependente de qual modalidade aí seja, se porque fundiu com outra, porque foi englobada por outra, se foi porque se desmembrou em duas, mas a original ela deixou de existir. Se ela deixa de existir, a extinção é automática. Automaticamente, a concessão se encerra. Essas são as formas estabelecidas na Lei 89/87. Elas estão dispostas no artigo 35 da Lei 89/87. Só que existe uma modalidade, que é a distinção amigável, que ela é derivada de uma medida provisória de 2016, a medida provisória 752, que é a extinção amigável. É a seguinte, é a fome com a vontade de comer.
serviço até está sendo prestado, no limite do que tem que ser prestado. A administração pública quer mais, quer mais. E a empresa também não quer mais. Aí sentam, conversam e decidem ali, amigavelmente, encerrar a concessão. Obviamente que isso existem critérios para serem seguidos, existem regras, condições, etc., para serem preenchidas. Né? Senta aqui e vamos conversar, não. Existem critérios específicos para que isso aconteça, mas é possível essa extinção se dar de maneira amigável. Restrição ao direito de propriedade, e a gente já está entrando em um outro objeto. Vocês querem uns minutinhos aí para dar uma descansada, tomar um café? Querem que eu continue? Porque agora a gente vai entrar no prelúdio de desapropriações. A gente vai tratar sobre essas restrições ao direito de propriedade, que é as limitações administrativas, a ocupação temporária, o tombamento, a requisição, a servidão, o parcelamento e a edificação compulsória, e, por fim, vamos tratar de desapropriação. A gente não vai falar isso hoje. Querem tomar um café? Ou eu sigo? É preciso que vocês falem. Alguns estão com câmeras ligadas. Rapaz, por mim pode seguir. É? Então, Professor, se eu pudesse seguir para terminar mais cedo, eu prefiro. Então, pronto. Então, vamos embora. Vamos lá. Como eu já disse, existem restrições. Eu até tinha falado antes com vocês isso, que existem restrições ao direito de propriedade especificamente. A gente já tinha até tratado algumas vezes a título exemplificativo a respeito da requisição. Eu já havia conversado com vocês e dado alguns exemplos a respeito de algumas servidões, né, servidões que se relacionavam àqueles prospectos de direito civil, servidão de água, servidão de passagens. Aqui a gente vai trazer uma noção mais de direito público, mas é bem dentro dessa mesma linha aí mesmo. A gente falou da requisição, né, que foi muito utilizada a requisição aí durante a pandemia, né, que alguns espaços tiveram a propriedade em si restrita, né, por conta das requisições realizadas pelo poder público. E aí a gente vai começar, eu não sei por que motivo foi que eu coloquei como tópico limitações administrativas, mas o primeiro tópico que eu vou tratar é o tombamento. Depois eu ajusto aqui e boto na ordem. O tombamento também é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, só que ela tem como objetivo a proteção do patrimônio histórico, artístico, enfim, de natureza nacional, né? O Decreto-Lei número 25 de 1937, ele diz o seguinte: o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, biográfico, ou artístico. Então, assim, se porventura alguma propriedade especificamente se enquadra dentro desses requisitos aí, ela pode sofrer uma limitação, uma restrição ao direito de propriedade. Eu conheço alguns exemplos, o Morro do Chapéu, por exemplo, em que algumas casas elas sofreram o processo de tombamento em suas fachadas. Em Salvador tem algumas casas de pessoas mesmo, minha casa, sua casa, que tiveram decretado o tombamento. A fachada do imóvel não pode ser modificada. Aí onde entra no tópico de baixo, o tombamento pode atingir bens de qualquer natureza, móveis, imóveis, materiais, imateriais, públicos, privados. Existem tombamentos aí de diversas naturezas. E ele incide assim, da seguinte forma: por exemplo, essas fachadas dessas casas que elas foram tombadas, significa que há uma restrição à propriedade do ponto de que o dono do imóvel não pode mudar a fachada. O que ele pode fazer é conservá-la daquela forma.
Mas se ele decidir, por exemplo, não, eu quero uma casa dessas quadradas, dessas casas que parecem com clínica, porque eu acho linda uma casa assim, vou mudar a minha casa que tem um telhado de rococó e uma varanda na frente. Não vai poder. Porque o tombamento impede que isso aconteça. O tombamento cria no imóvel uma restrição. As modalidades de tombamento, elas podem ser quanto à Constituição ou ao procedimento. Pode acontecer em relação à Constituição ou ao procedimento. Elas podem ser de ofício, voluntário ou compulsório. De ofício a entidade passou, alguém, né, que trabalha para a administração pública passou na porta e disse, essa casa apresenta um estilo que foi típica das casas do Império. De ofício foi lá e tomou. Ou então um morador de uma casa comprou a casa, chegou na casa e descobriu, por exemplo, que no porão da casa tinha, que ninguém nunca tinha achado, tinha um sítio arqueológico ali de restos de ossos, ou então tinham equipamentos da época da escravidão, e aquele espaço também. Aí ele mesmo vai lá e diz, é interessante isso aqui ser tombado. Tomba. Né? Vai ser tombado. E compulsório é quando ninguém quer. Às vezes nem está diretamente associado ao imóvel específico. Um exemplo para vocês. Os imóveis que são... Existem, principalmente no interior, muitas casas que elas são contíguas, né? Uma coladinha com a outra ali. Uma do lado da outra. Se uma dessas casas for tombada, as outras casas ganham por reflexão um tombamento também. Porque o vizinho não pode chegar lá, decidir dar uma marretada na parede que fica vizinha com a outra parede e pode vir a prejudicar a fachada, por exemplo, tombada. Então, ele não teve escolha. Foi compulsório. Certo? Quanto à eficácia, ela pode ser provisória ou definitiva. Né? Provisória é quando vai durar aí por um determinado limite de tempo. Por exemplo, essa casa aí em que esse rapaz chegou, olhou, viu que no porão tinha um sítio arqueológico ali, que tinha ossadas ali no porão, que era de terra batida, tinha um monte de equipamentos utilizados para prender os escravos, etc. Ali. Todo aquele arcabouço. Pronto. Aí o que é que o poder público vai avaliar? Essa casa ela já não mantém mais a estrutura original dela. A estrutura dela já foi modificada. A única coisa que a gente tem de importante é isso que está aqui embaixo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tombar enquanto a gente faz as escavações e cria uma forma adequada de tirar isso que a gente tem aqui de dentro. Depois que esse prazo passar, você está liberado. Depois que esse prazo passar e a gente conseguir retirar tudo, aí pronto, a gente encerra. E definitivo é quando não tem prazo para acabar. A casa que teve a fachada tombada, muito provavelmente foi definitivo. Por quê? Porque remonta uma casa que tem uma estrutura clássica aí da época do Império. E faz parte do patrimônio histórico do país. Vai mudar, vai ficar ela do jeito que está. Enquanto aquela casa for sua, você terá essa restrição. E se você vender, o próximo também terá uma restrição. Ela pode ser geral ou individual. Aí é que está. O tombamento ele pode incidir em vários lugares. Em vários ali, várias casas que estão uma próximas às outras, ela pode incidir em uma única casa, em um único lugar. Vai depender muito da extensão específica do objeto a ser entendido como típico do tombamento. E para a formalização do tombamento, a gente escreve, no caso do governo federal, a gente escreve nos livros de tombo, né? Assim que é escrito no livro de tombo, efetivamente aquele bem se torna tombado. Ocorre a formalização do tombamento. Aí tem o tombo arqueológico, o etnográfico e paisagístico, o de belas artes, o de artes aplicadas, o histórico, são esses os livros nos quais são escritos os tombos. A próxima é limitações administrativas. Elas impõem uma obrigação ao proprietário em benefício de um interesse geral, só que ela é de caráter absoluto. O direito de propriedade ele é limitado ali.
dentro daquela perspectiva e o titular não pode mais usar e dispor ali da forma que ele quer. A gente costuma visualizar de maneira muito clara as limitações administrativas quando elas são associadas às servidões, por exemplo. É quando a gente consegue entender o que é que está acontecendo. Mas a gente pode observar, por exemplo, uma limitação administrativa que é a seguinte: na área de um aeroporto, você não pode ter um prédio vizinho do aeroporto, um prédio de 50 andares vizinho ao aeroporto. Você vai comprar ali uma casa vizinho ao aeroporto? Vai. Você só vai construir no máximo térreo e primeiro andar. É uma limitação administrativa, uma limitação imposta ali ao que você pretende ter a título de patrimônio, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês junto a ocupação temporária e a requisição, que elas se assemelham em muitos motivos. A ocupação temporária é a requisição de imóveis, porque ela faz com que o proprietário do bem ele tenha que suportar de modo temporário a utilização do seu bem, do seu imóvel, pelo poder público. Aí pode ser para realização de obras, pode ser para interesse coletivo, vai depender muito de qual foi a necessidade ali implementada. A gente chegou a comentar algumas vezes sobre a questão da requisição administrativa, né? Ela pode se dar sobre várias modalidades, ela pode incidir sobre bens móveis, sobre bens imóveis, e ela pode ser ela se identifica às vezes com a ocupação temporária, que é o outro, são dois, né? Tem a ocupação temporária e a requisição administrativa. Elas podem se a requisição às vezes ela pode se parecer com a ocupação temporária e às vezes ela pode se parecer com a desapropriação, porque existe ali, né, a limitação da propriedade privada. Em regra, ela costuma acontecer em tempos específicos, tempos que caracterizam a necessidade da existência dela, né? Em qualquer das modalidades, a requisição se caracteriza por um procedimento unilateral, ela é auto-executória, então, assim, pouco importa o que a outra parte quiser, se o poder público decidir que vai fazer, ele vai executar. Não tem nenhuma relação com o poder, com a pessoa objeto da requisição, né, com o dono do imóvel, ele aceitar ou não. Então, aqui a essência dele não é avaliada nesse sentido. E a requisição administrativa, ela se diferencia da ocupação temporária justamente pelo fato de que ela, em regra, ela não é objeto de indenização, de contraprestação pecuniária. Ela ocorre quando se consegue comprovar a necessidade da indenização a posteriori. O fundamento dela está no artigo 5º da Constituição, inciso 25, diz assim: no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Essa é o marco divisório entre elas, se houver dano. Então, assim, se eu precisar, não tiver nenhum tipo de dano, aí quando a gente fala dano, a gente tem que avaliar justamente aquela premissa do direito civil que se relaciona com dano em geral, né? Dano material, lucro cessante, tudo isso precisa ser entendido a título de avaliação de se houver dano. No caso, por exemplo, das requisições que são realizadas com leito de hospital, por exemplo, teve um dano ali, um dano material, né? A empresa deixou de lucrar. Então, por consideração a isso, tem a prestação pecuniária. No caso da ocupação, ela é utilizada, em regra, para obras públicas e serviços públicos. Também é uma forma de limitação na propriedade privada. Ela é transitória, pode ser gratuita ou pode ser remunerada. E é sempre de um imóvel particular, sendo que a requisição pode ser um imóvel, pode ser um bem, enfim.
e é sempre para fins de interesse público. A diferença entre elas se dá justamente em relação à questão da indenização, porque a ocupação temporária pode ser exigida uma indenização só pelo uso. Só pelo uso do imóvel pode ser exigida uma indenização. Já a requisição, não. A requisição, eu preciso comprovar a efetiva existência de um dano a posteriori. Se não tiver dano, não tenho como comprovar ali a existência dela. Aí o próximo a gente entra em servidões administrativas. Ela implica em a título de direitos reais, né? Porque a servidão administrativa ela é de natureza de direito real. Ela implica em uma obrigação ao proprietário de um determinado imóvel e ele tem que aceitar, ele tem que suportar um ônus parcial sobre isso, sobre a propriedade. Ela afeta exclusivamente o direito de propriedade, porque ela transfere a faculdade, né, a faculdade de uso e gozo disso. Acarreta um gravame na ocupação a título de maior do que a ocupação temporária, né? Que a ocupação temporária você chega lá, ocupa, depois de um tempo você deixa. E a servidão administrativa, ela pode durar aí por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Existem servidões, a gente vai tratar aqui os tipos, né, de servidão administrativa, mas a gente pode falar, por exemplo, da questão das margens dos rios navegáveis. Tem também outras servidões que se associam ao redor dos aeroportos, né, a instituição de determinadas coisas, né, ao redor dos aeroportos. E ela, em relação ao tombamento, a servidão, porque assim, ela limita a propriedade, mas nem toda limitação da propriedade ela implica na existência de uma servidão. Por mais que a gente realize a limitação da propriedade, não necessariamente vai haver uma servidão, né? Isso aí é com relação à limitação administrativa e ao tombamento. Não, perdão. É porque esse tópico está desconexo. O caso que existe entre as servidões e o tombamento é o seguinte: o exemplo que eu citei para vocês, por exemplo, de que um determinado imóvel é tombado. E aí, por consideração a esse tombamento, os imóveis vizinhos acabam tendo que proporcionar uma servidão a ele. Por exemplo, eu realizo o tombamento de um imóvel um imóvel rural, porque existe ali naquele espaço um tipo específico de fauna e flora que só tem ali. Então eu vou e realizo o tombamento daquele espaço inteiro. Só que é tão único, é tão incrivelmente protegido aquilo que eu não posso criar um caminho por dentro para chegar até aquele lugar. Então eu preciso criar servidões dos imóveis em volta para poder ter acesso àquele imóvel. Entendeu? Então, assim, pode acontecer que por conta dos tombamentos existam servidões em outros imóveis que não têm relação nenhuma com o tombamento. O tombamento é só daquele espaço, mas por consideração ao que foi tombado em si, eu não posso mais exercer o meu direito pleno de utilização do imóvel, e aí acabou se criando dentro dele, por exemplo, uma servidão de passagem. Ou uma servidão de águas, por exemplo. Eu não tenho mais condições de fazer uso. Aí essa premissa de que toda servidão limita a propriedade, mas nem toda limitação à propriedade implica uma servidão. É justamente essa conjuntura, que são duas figuras jurídicas diferentes, né? Mas a limitação da propriedade ela não é a mesma coisa que a servidão. Elas podem acontecer cumulativamente, mas não necessariamente a limitação da propriedade vai gerar uma servidão. Pode não ser uma servidão a limitação da propriedade, certo? Eu posso simplesmente limitar a propriedade no sentido de dizer que a limitação vai acontecer no fato de que você não pode pintar, ou que você não pode derrubar aquele muro. Não necessariamente isso é uma servidão. Os imóveis, por exemplo, que se situam nas imediações de um imóvel tombado, porque é um patrimônio histórico-cultural, eles não podem, por exemplo, serem derrubados à integralidade. Isso não é uma servidão, mas teve uma limitação para eles.
Então, tudo que for feito tem que ser feito com características específicas, de formas específicas, etc., porque tem um imóvel ali do lado que tem uma característica especial. Para com as servidões não cabe indenização, porque quando ela decorre especificamente da lei, né? Quando tem lá a previsão de lei da existência e da possibilidade dessa servidão. Aí não pode haver nenhum tipo de cobrança aí. Por isso, já no caso da prescrição, o pensamento que é dominante é o seguinte: é quando o item, quando o objeto, quando o imóvel que era ali, quando ele é objeto de uma servidão, quando ele passa a ser objeto de uma servidão administrativa, não tem mais como ser desfeito. Não tem mais, em regra, a gente não tem mais como ser desfeito. E ele não vai se extinguir pelo uso. Significa que as servidões elas serão para sempre? Não, as servidões elas podem se encerrar com o passar do tempo. Isso vai depender muito do que especificamente aconteceu ali no espaço. Por exemplo, aqui a gente entra no próximo, a extinção das servidões. Se porventura um imóvel ali era um aeroporto, e aí naquele aeroporto especificamente haviam várias servidões ali para utilização do imóvel nas laterais ali, não podiam haver construções altas, alguns espaços tinham que ficar destinados ali a parte dos combustíveis, então não podia ter nenhum outro posto de gasolina perto, não podia ter várias restrições ali para aquela conjuntura ali. Só que num determinado momento, aquele lugar deixa de ser um aeroporto. Ela não é mais afetada para o aeroporto. O poder público muda o aeroporto de lugar, vai para um outro canto da cidade e decide fazer daquele espaço ali, aproveitando a estrutura que já está posta, decide fazer uma CEASA, por exemplo. Tem um espaço muito grande, tem muito lugar para estacionamento, tem muita área ampla, que era lá onde os aviões estavam, tem ali um monte de lugar para colocar box, né, ali para a gente reorganizar, vai fazer uma CEASA ali. Vai ser para venda de agricultura familiar, etc. As servidões que foram geradas por consideração à existência do aeroporto não tem mais razão de existir. Então, elas não têm mais por que continuarem. Só que, enquanto aquilo dali for um aeroporto, enquanto aquilo dali efetivamente tiver uma destinação, ela for afetada a uma destinação pública e a existência da servidão for condição sine qua non para a existência dela, a servidão ela vai existir. Então, se esse item ficar ali para sempre, a servidão vai existir para sempre? Vai existir para sempre. Assim como, por exemplo, as limitações administrativas. Se porventura ficarem ali, o imóvel ficar ali afetado para sempre, isso vai continuar também para sempre. Certo? Fechado? Aqui eu trouxe para vocês as modalidades de servidão, né? Que é a servidão sobre os terrenos marginais, que é aquela que compreende a faixa dos rios, navegáveis ou não navegáveis. É aquela faixa de água. Aí, navegáveis ou não navegáveis, porque assim, existe uma característica de alguns rios que, por épocas do ano, eles não são navegáveis, mas a depender da chuva eles aumentam o volume. Então, mesmo que porventura, é o que em regra a gente não encontra aqui em Japão, é o seguinte: o Rio do Ouro, ele tem uma dimensão maior do que a que ele projeta. Ele projeta frequentemente aquele filetinho ali de água que passa ali pelo líder e que se projeta entre aquele espaço ali de, sei lá, 3 metros entre a rua e as casas, não é isso? Só que o espaço dele especificamente não é esse, ele tem um espaço maior, apesar dele ser um rio não navegável, quando acontece de ele aumentar o volume na decorrência das chuvas, ele invade as casas, ele invade a rua. Então significa que a área navegável dele era muito maior. Ali deveria ter sido implementada uma servidão. Assim como é o do Rio Itapicuru, apesar de que o Rio Itapicuru às vezes nem invade, né, as pistas laterais.
Só que existe, mesmo ele sendo bem pequeno no centro, existe uma área dentro dele, ali uma faixa, que se compreende uma servidão. Nada pode ser construído ali dentro. Aquilo é uma servidão de um terreno marginal. Tem as servidões das fontes de água mineral, termal, gasosa e dos recursos hídricos. Isso aí significa que esses espaços aí alocados como fontes minerais, fontes termais e recursos hídricos, eles são uma servidão ali de uma servidão de águas. A servidão dos prédios vizinhos e de obras pertencentes ao patrimônio histórico-artístico nacional, que é o que eu tinha dito para vocês. Às vezes um imóvel especificamente é tombado, mas os imóveis laterais ali a ele, os imóveis que ficam ali na circunvizinhança dele, a depender do motivo do tombamento, eles não podem ser modificados, eles não podem ter alterações substanciais ali, porque isso pode vir a, de alguma forma, danificar o prédio principal. A servidão em torno dos aeródromos e aeroportos tem ali, né, servidões de várias naturezas ali em relação a esses espaços aí que lidam com pousos de avião e pousos de helicópteros. Tem as servidões militares, que são de natureza, elas são de natureza estratégica. Então, é decidido aí como um espaço de natureza estratégica, e aquele espaço, quando é absorvido a título de uma servidão, passa a não poder ser alterado, e às vezes ele, inclusive, ele é até não só alterado, às vezes ele é restrito mesmo, dizer, aquele espaço ele passa a se tornar um espaço fechado. A servidão de aqueduto, aqueduto é passagem de água, né? Então, assim, toda vez que a gente consegue encontrar isso muito quando a gente vai em propriedade rural. Nas propriedades rurais, por exemplo, a gente costuma encontrar essas servidões quando o vizinho de trás ele não tem como fazer a água chegar até ele. Então, às vezes acontece a água passar por dentro do terreno do vizinho da frente. Aí faz a encanação toda ali para chegar até ele. E a servidão de energia elétrica são os potenciais de energia hidráulica, que constituem a propriedade distinta tanto do solo, né, como a exploração e o aproveitamento deles, né, tanto da água como do solo especificamente. E elas pertencem exclusivamente à União. Essas são aí as modalidades de servidão, as mais típicas. E, por último, antes da gente entrar em desapropriação mesmo, a gente tem a edificação e o parcelamento compulsório. Essa figura jurídica, ela é do Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é de 2001, é a Lei Federal 10.257. Também tem previsão constitucional a existência delas, e a finalidade delas é combater a ociosidade e o desaproveitamento dos imóveis urbanos. A edificação e o parcelamento compulsório são incidentes ao proprietário que não utiliza adequadamente a sua propriedade, e elas ferem o caráter absoluto e perpétuo do direito à propriedade. Busca assegurar que os imóveis cumpram uma função social ou uma função econômica, beneficiando a coletividade e não apenas os interesses privados. Então, assim, aqueles imóveis que ficam exclusivamente desocupados, ou aqueles terrenos que ficam em áreas nobres da cidade, nada é edificado, nada é construído, pode haver uma edificação ou um parcelamento compulsório. Ó, é o seguinte, eu preciso aqui, você não está usando a propriedade, eu vou dividir isso aqui em 200 espaços aqui, eu vou parcelar. Então, eu vou edificar compulsoriamente, eu vou construir alguma coisa aqui nesse lugar, porque não está tendo função social da propriedade. Viu? Mas não é confisco, viu? A gente não está trabalhando aqui com a noção de confisco, de que não usou, o poder público vai lá e toma. Né? Não é assim, não. Né? Tem que indenizar pela realização da edificação compulsória, da edificação do parcelamento compulsório. Aí a gente entra, né, em desapropriação, especificamente, que é mais importante aí para vocês lidarem. Inclusive, tem mais ênfase de desapropriação na ideia de vocês.
O conceito de desapropriação é que é um procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo seu patrimônio por justa indenização. Ela tem fundamento na Constituição, está linkada à questão da função social da propriedade e à supremacia do interesse público. A competência é exclusiva da União para legislar sobre as normas gerais que regulam a desapropriação. E a competência executiva, ou seja, a competência de executar o ato, de fazer a desapropriação, é dos entes públicos que compõem aí a República Federativa do Brasil. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Como limitação da propriedade, ela pode ser tida como um instituto que é inerente à soberania do Estado perante aos direitos individuais e enfim, assegurado aos direitos individuais que são assegurados ao cidadão. Dentro dessa condição de limitação administrativa, de intervenção do Estado na propriedade privada, ela é também uma limitação da propriedade, porque se o Estado, por bem, decidir que um determinado imóvel ele tem uma importância, ou, enfim, preenche um dos requisitos da desapropriação de sanção, o Estado vai lá e toma, né? Desapropria o imóvel, obviamente que com o pagamento de justa indenização. A natureza jurídica dela é a aquisição da propriedade de maneira originária, porque, enfim, o poder público, por intermédio da lei, por intermédio de premissas constitucionalizadas, o poder público passa a ser o proprietário de um determinado imóvel. Em caso de decisão judicial, ela pode prosseguir. Isso é uma situação que eu acho que é muito importante para ser dita, que é assim, no senso comum, quando acontece uma premissa de desapropriação, acontece sempre essa conversa de não, se eu não aceitar, se não souber de quem é, ou se o proprietário se esquivar de receber as notificações, mesmo que judicialize, eu não vou aparecer, não vai aparecer e não vai desapropriar. Mesmo em sede de ação judicial, em que não se saiba quem é o proprietário, ela vai seguir. A desapropriação ela vai continuar, ela vai seguir, mesmo que não se saiba onde ou como encontrar o proprietário. Ela vai seguir. Sobre o aspecto formal, ela é um procedimento, né? E quanto ao conteúdo, é um procedimento. Quanto ao conteúdo, ela é uma transferência compulsória de propriedade, o que eventualmente linka ao tópico de cima, né? Que é uma forma de aquisição originária da propriedade. A indenização ela é uma característica da desapropriação. Tem embasamento constitucional, ela deve ser prévia, justa e em dinheiro. Essa é a característica prioritária da desapropriação. Prévia, justa e em dinheiro. Não é eu vou pagar o quanto eu acho que vale, não. Tem que haver uma avaliação do imóvel, tem que haver um processo administrativo ali para se precificar o imóvel, a parcela do imóvel que se pretende desapropriar, e o pagamento tem que ser prévio. Não é eu entro, depois eu pago, não. É eu pago para entrar no imóvel. E tem que ser em dinheiro. A única exceção a gente vai ver à frente a hipótese, que é a hipótese de desapropriação urbana, e ela só é realizada pelos municípios, e que a gente pode pagar com títulos da dívida pública. É a única característica, a única possibilidade é essa, mas existem características específicas para a sua existência. O sujeito ativo da desapropriação é a pessoa que expropria o imóvel, né? É a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. O decreto-lei
3365 de 1941, ele caracteriza que os sujeitos ativos da desapropriação por utilidade pública são a União, os estados federais, os municípios e os territórios. Né? Os territórios, a gente não tem governador do território, então hoje a gente não tem que falar de território. Já no caso da desapropriação por interesses que se tem, ó, desapropriação por utilidade pública e desapropriação por interesse social, aqui são as duas que a gente aprendeu logo. A lei vai estabelecer o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, certo? Que são três, né? Necessidade, utilidade pública e interesse social. Ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Quem pode realizar essa desapropriação aí? Por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Essa é a geral. Se enquadrou em necessidade, se enquadrou em utilidade, se enquadrou em interesse social, qualquer um dos entes pode realizar o processo de desapropriação. Qualquer um dos entes ele pode ser sujeito ativo. Só que existem três. Né? É porque uma necessariamente tem um critério mais específico aí, que inclusive é tratado como expropriação, a gente vai ver mais à frente, que inclusive também não recebe, ela foge tanto à regra que não tem direito à justa contraprestação, né? Que é em dinheiro. Tem a que eu falei para vocês, que é realizada a título de política urbana, mas ela só é realizada pelos municípios e ela, inclusive, pode ser paga em dinheiro ou com títulos da dívida. Tem a que se fomenta nas noções de reforma agrária, que só a União pode fazer. E tem também aquela a título de expropriação, que é quando, por exemplo, o imóvel ele é objeto de trabalho escravo ou então plantio de entorpecentes. Aí, nesse caso específico, foge tanto a regra que só a União pode fazer e não tem contraprestação. Não paga. Mas vamos lá, a gente vai chegar nela. O polo passivo da desapropriação é o dono do imóvel, né? É o expropriado, é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, viu? Ainda tem isso que a gente vai tratar mais adiante. E o sujeito passivo da desapropriação, ela também pode ser os entes públicos. Um ente público, dentro dos critérios estabelecidos, pode desapropriar outro. Desapropriar imóveis. Como pressupostos, a Constituição indica a necessidade, a utilidade e o interesse social. Então, assim, não pode simplesmente chegar e dizer assim, vou desapropriar tal espaço, porque eu acho que para a administração seria massa ter aquele lugar ali a título de especulação imobiliária. Não. Calma, não é assim. Se você comprovar a necessidade pública ou a utilidade pública e o interesse social. A gente vai entrar mais adiante dentro dessa conjuntura aí da questão da especulação imobiliária, porque também pode acontecer a título disso, viu? Inclusive a título de repartição para venda. Então, era um dos itens que estava pontuado na emenda de vocês, que é a desapropriação por zona. E, em regra, a gente nem fala muito sobre ela, mas ela estava pontuada ali na emenda de vocês. A desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana, que é aquela que eu falei com vocês, que só os municípios podem realizar o processo de expropriação, só os municípios podem desapropriar, ela tem previsão na Constituição e também tem previsão no Estatuto das Cidades, mas só os municípios podem fazer. Vai depender de existência dessa possibilidade no plano diretor, que é o plano diretor, é a materialização dessa parte organizacional do Estatuto das Cidades para os municípios. O pagamento pode ser feito em dinheiro? Pode, mas também pode ser feito em títulos da dívida pública. Ela necessita de uma lei específica para regulamentar ali a ocorrência dela, para além da possibilidade estabelecida no plano diretor. Tem que ter uma lei específica para isso. E o imóvel tem que estar comprovadamente subutilizado ou inutilizado. Senão, não tem condições de se adequar aí a esses critérios para a realização dessa desapropriação. No caso da função social da propriedade rural, que é pela Lei Complementar 76 de 93, ela é de competência da União,
o imóvel não pode estar cumprindo a sua função social, ou ele tem que estar sendo utilizado com inobservância de alguns desses requisitos aqui. O aproveitamento não está racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais, não está fazendo a utilização adequada dos recursos naturais ou de preservação do meio ambiente, não está observando as regulações das relações de trabalho, e a exploração e a existência de exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, né? Tem que estar acontecendo algum desses quesitos aí para que efetivamente possa ser utilizada a título de desapropriar com finalidade aí de utilização da função social da propriedade. Uma característica marcante que eu vejo o pessoal morrendo de medo aí é que ela não vai incidir sobre pequena e média propriedade. Ela só vai incidir sobre grandes glebas de terra e não necessariamente sobre toda a terra. Aí, ó, aproveitamento racional e adequado, supondo que uma parcela substancial do imóvel esteja realizando, vamos lá, e colocar 60% do imóvel, está realizando aproveitamento racional e adequado do imóvel, só que tem 40% do imóvel que está parado. Não tem nada. Capinaram o espaço todo e o mato já está da altura de um prédio, não está nem usando, nem serve para nada a erva daninha. Está subaproveitado. Então, a gente não está tratando aqui do pequeno e do médio proprietário rural. A gente está tratando dos grandes latifundiários. Essa é a premissa dela. A desapropriação de glebas de terra em que estejam sendo cultivadas plantas psicotrópicas ou em que haja exploração do trabalho escravo, conforme previsto no artigo 243 da Constituição, ela é sujeita à expropriação. Nesse ponto, essa expropriação ela se equipara ao confisco, porque o dono do imóvel expropriado ele não tem direito a receber uma indenização. Então, se caracteriza muito com a definição que a gente tem de confisco, em que pese o confisco no direito brasileiro ele seja uma modalidade de perda do direito de propriedade proibida. Só que a própria Constituição diz, e não chama de confisco, né, chama de desapropriação, dentro desse contexto aí de ou trabalho escravo, análogo à escravidão, ou de plantação de plantas psicotrópicas. Nesse caso, especificamente, o termo que costuma ser utilizado é o vocábulo expropriação, e não desapropriação, apesar de que estão dentro do mesmo bolo, da mesma conjuntura. Como objeto da desapropriação, a gente pode ter tudo, viu? Tudo. O artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 1941 diz que todos os bens poderão ser desapropriados. Todos os bens. Terreno aéreo, subsolo, casas, móveis, tudo pode ser objeto de desapropriação. Até mesmo incorpóreas. Públicas ou privadas, como eu já tinha dito também, que o poder público pode desapropriar bens uns dos outros, obviamente dentro de características que são específicas. Aqui, ó, entrei aqui agora, né, com relação aos bens públicos, os bens de domínio dos estados, Distrito Federal e território, município e territórios, eles podem ser desapropriados pela União. Então, os bens dos estados, dos municípios, Distrito Federal e dos territórios, a União pode desapropriar. Aí a gente chega na seguinte conclusão, de que os bens federais eles são inexpropriáveis. Significa que, em que pese a União ela possa expropriar os imóveis dos estados, Distrito Federal, município e territórios, nenhum deles pode tirar dela. Então, os dela não podem ser retirados. A gente tira também a seguinte conjuntura, os estados não podem desapropriar um dos outros. Um estado não pode desapropriar do outro, porque na conjuntura diz o seguinte, os bens de domínio dos estados, município, Distrito Federal e territórios podem ser desapropriados pela União. Esse é o primeiro ponto. O segundo e o dos municípios pelos estados. Então, significa que a União pode desapropriar todos e ninguém pode desapropriar da União. Os estados podem desapropriar dos municípios, mas eles não podem desapropriar dos outros estados. Então, o estado da Bahia não pode desapropriar uma terra do estado de Sergipe. Não é possível isso. E os municípios não podem desapropriar a terra dos municípios. Significa que os municípios não podem desapropriar a terra de seu ninguém, à exceção das suas próprias pessoas jurídicas.
autarquias, fundações, etc. Mas de direito público não pode desapropriar. Em qualquer das hipóteses em que a desapropriação seja possível, ela deve ser precedida de autorização legislativa. A autorização ela deve ser emanada do órgão, isso aqui é no caso da desapropriação de bens públicos. Ela tem que ter autorização legislativa, e a autorização ela não emana, não é do órgão que vai ser desapropriado, é do órgão que está desapropriando. Certo? Ou, se a União, por exemplo, quer desapropriar um terreno do município, não é a Câmara de Vereadores que vai autorizar, é a Assembleia Legislativa. Certo? E a gente faz a mesma associação aí, usa como analogia essas características colocadas aí em relação às entidades que compõem a administração indireta. A gente aplica essa mesma analogia aí das esferas, certo? Eu vou... Acho que eu não consigo terminar essa aplicação. Não, eu consigo. Ó, eu botei o tópico aqui, ó, mediação e arbitragem. Também não está dentro da perspectiva de enquadramento de vocês. Ah, não. Perdão, gente. Perdão, eu pulei muito. Gratificação. Bens públicos. Procedimento. É aqui agora. Procedimento. Pronto. Ó. São duas fases do procedimento de desapropriação. A primeira é a fase declaratória e a segunda é a fase executória. A segunda fase, que é a fase executória, ela pode ser administrativa ou ela pode ser judicial. Nesse contexto aí da segunda fase, a gente também pode fazer a utilização de estratégias de resolução estratégias de resolução consensual dos conflitos, né? A arbitragem e a mediação. Vocês chegaram a estudar mediação e arbitragem? Conciliação, mediação e arbitragem. Estudaram? Show. Ótimo, ainda bem que eu estava contando com isso. A segunda fase, como eu já disse, ela pode ser administrativa ou judicial. E aqui agora a gente vem para a definição do que seria, né? A primeira fase, que é a fase declaratória, é quando se encontra o objeto a ser desapropriado, e aí declara-se ele declara-se o imóvel ou de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação. Aí eu tenho que existe um trâmite, né? É feita uma avaliação, é montado um processo administrativo, gera-se uma portaria ou um decreto, e esse decreto e essa portaria, com base em todos os estudos que foram realizados, conclui-se pela definição de utilidade pública. A Câmara de Vereadores também pode fazer isso. Muitas vezes a Câmara cria leis para decretar a utilidade pública de alguns espaços, de alguns imóveis. Mas, em regra, para desapropriação, está dentro do ato administrativo mesmo, e essa fase declaratória é feita por intermédio de um ato administrativo de ou portaria ou decreto. Faz-se ali a decretação, a declaração da utilidade pública ou do interesse social de um determinado imóvel para desapropriação. A segunda fase é a fase do mãos à obra, né, que é a fase executória. E ela, podendo ser administrativa ou judicial, se dá da seguinte diferença. O poder público deverá notificar. Esse é o procedimento. Depois que a gente chegou, encontrou o imóvel, a gente encontrou o motivo do objeto, a gente fez ali toda aquela conjuntura que era necessária, declarou utilidade pública, a gente vai lá e notifica o proprietário para se apresentar em relação à oferta do ocorrido e a oferta. Notifica o proprietário, né, da necessidade que a administração tem e informa ele, apresenta a oferta da indenização que deve ser feita ali. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, ou se passar 15 dias sem ele falar nada, que aí no caso é o silêncio, aí foi dada a rejeição. Se ele aceitar, o procedimento foi concluído, né? Concluído assim. Inicia-se o processo ali de formalização para depósito, vai fazer a troca de propriedade do bem, né, com
uma mudança da escritura, etc. Se ele não aceitou, foi claramente, eu não aceito o valor que vocês estão pagando. Ou então, ó, deu 15 dias aí, o proprietário ficou calado. O silêncio, nesse caso, ele é um ato administrativo. Um ato administrativo não, ele é um ato mesmo. Não é administrativo, ele é um ato. Ele representa a rejeição. O silêncio, se em 15 dias ele não disser nada. Aí, ó. Se ocorre a aceitação ou a rejeição, é o que vai definir se ela vai ser amigável ou administrativa ou se ela vai ser judicial. Se a oferta do pagamento for aceita, ela é administrativa, ela é amigável. Eu olhei o imóvel valia X, eu quero X, pronto, eu aceitei o acordo, aceitei os termos do acordo, a gente vai fazer a transferência aí do registro de propriedade. Se a outra parte não falou nada ou rejeitou, né, não falou nada em 15 dias ou rejeitou, sem aceite, né, foi devolvido sem aceite, se entende que se não ocorreu o aceite, então se entende que ocorreu a rejeição, nesse caso a desapropriação ela só pode ocorrer por via judicial. Aí é dentro dessa perspectiva que eu digo a vocês que pouco importa se sabe quem é, porque às vezes, ó, eu ouvi dizer que era fulano, proprietário do imóvel. Aí eu notifiquei fulano. Fulano não está mais nesse endereço. Ah, então vou atrás de Beltrano, para ver se Beltrano sabe onde é que fulano está. Não consegui encontrar. Tentei por todas as vias, não consegui. Aí eu vou entrar com a via judicial. Eu não consegui acesso para efetivamente poder fazer a amigável. Se porventura continua aí, sem saber quem é, sem saber onde está, sem a pessoa responder, sem a pessoa participar do processo, a desapropriação judicial continua. Ela vai continuar. Se todas as características estiverem preenchidas em conformidade com a lei, ela não só vai continuar, como ela vai ser desapropriada. Se o valor da indenização é justo, se existe um respaldo técnico para a escolha daquele imóvel especificamente, se foi realizado todos os procedimentos a título de decretação da utilidade pública ou de interesse social, etc. Tal, se tudo isso foi seguido de maneira adequada e o proprietário não quis participar disso, o procedimento vai seguir e o imóvel será desapropriado. No curso do processo só podem ser discutidas preço ou vício processual. Eu não posso, de maneira nenhuma, discutir, não, mas a administração não podia ter escolhido outro imóvel para... Não. Não cabe essa discussão. Se a administração conseguir comprovar que o ato administrativo foi fundamentado, que a escolha daquele objeto foi fundamentada, por que escolheu o objeto? Por que escolheu o imóvel de Zé e não o imóvel de Maria? Essa discussão não é posta no processo judicial. O que é discutido aí é o preço, não. O preço que você está querendo me pagar não é nem coerente com o preço da realidade. Ou então, você vai ter que aumentar mais aí para a gente poder tentar ver aí o que, é que a gente pode fazer. Ou então, existe aí, não existe o ato administrativo fundamentado de escolha do aí essas coisas a gente pode até vir a discutir dentro do processo judicial, mas o que não se relaciona com esses itens, não. Eu coloquei aqui para vocês, a título de conhecimento, sobre a possibilidade de realização da desapropriação por vias da mediação e da arbitragem. E também é possível. Às vezes as partes não concordam, e aí, por conta da ausência de concordância, aí pode ser utilizado um desses dois itens a título de solução do conflito. A mediação e a arbitragem. E as câmaras arbitrais escolhidas, elas têm que estar cadastradas pelo órgão responsável, tem que existir um cadastro dos órgãos responsáveis. E a mesma coisa, a gente só pode discutir a questão do cálculo da indenização. Não dá para discutir as prerrogativas do poder público, como não tem utilidade pública, isso não pode discutir. Ainda é mais restrito ainda, porque no outro a gente não podia discutir vício processual. Nessa você já entendeu que não tem vício processual, por isso que você foi para arbitragem. Então o que você pode discutir aí é o preço. A mesma coisa no caso da mediação. Você pode discutir o preço, né? Aí vai depender muito de como, onde, porquê. Aí você se enquadra dentro dos quesitos de ir para a arbitragem ou ir para a mediação. Só o que precisa ser observado é que nos dois, no caso da mediação especificamente, após ser gerado o título executivo extrajudicial, que depois de homologado vira judicial, quando isso acontece,
passa na frente da fila da lista de precatórios. O valor pago vai entrar na lista de precatórios para pagamento. Certo? Tem mais uns itens aqui para a gente tratar. Mas, como falta pouco e a gente já está um pouco tarde, eu vou encerrar por aqui com vocês. Certo? Porque a gente tinha 40 participantes, agora a gente só tem 20. O pessoal já saiu aí, já debandou. Eu nem consegui na hora gerar a lista de participantes. Infelizmente, eu não consegui gerar a lista. Vou baixar aqui, tem aqui agora. Ciência. Para a próxima aula, a gente vai terminar esse. Eu vou passar para vocês o trabalho, não se preocupem, não vai ser nada demais. Esse aqui faltam só 4 ou 5 slides para terminar. Aí a gente entra também na próxima aula em licitações e contratos, que é efetivamente o último assunto de vocês no semestre. Certo? Boa noite, professor. Vai ter chamada? Não vou fazer chamada, não. Assim, eu baixei a chamada aqui, que tem uma opção da gente fazer o download da chamada. Eu baixei aqui a chamada, eu não vou fazer chamada, não. Viu? Muita gente saiu. Beleza, valeu, tchau. Então, tchau, boa noite para vocês. Na próxima Boa aula. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite.